Quero falar um pouquinho sobre o comportamento de uma pessoa medíocre. Quando a gente pesquisa na internet sobre o que é ser medíocre, o que significa a palavra medíocre, ela traz uma comparação, uma relação daquilo que não tem uma boa qualidade, daquilo que não supera alguma expectativa, daquilo que não é muito bom, daquilo que não é plausível. E quando isso se é colocado dentro de um comportamento de uma pessoa medíocre, aí tem uma análise de postura, uma análise de comportamento que ela é bem extensa, não se resume a 3 linhas ou 2 linhas de um dicionário, tem uma série de questões para poder colocar. A pessoa medíocre, ela tende a querer levar o próximo colega a não crescer. É isso que a mediocridade faz. A pessoa não evolui, a falta de evolução, o não ser bom o bastante que traz consigo a não evolução. Como, por exemplo, você está ali fazendo a faculdade, está fazendo um trabalho de escola, né, tá fazendo um trabalho, e você já passou de ano. Mas você é empenhado, você é um bom aluno, você quer fazer um bom curso, né? Você é da sua índole isso. Aí seu colega chega e fala pra você, mas pra que você vai se esforçar? Você já passou de ano, você não precisa de nota pra mais nada. Então, o perfil medíocre que é o do colega, que é onde que ele estimula a pessoa a não querer crescer, a não querer ser mais aquém daquilo que ele está sendo. Então é o que? Esse é o significado do comportamento medíocre de um ser humano. Então, N posturas podem ser comparadas à mediocridade. Então, quando a pessoa chega e fala assim, nossa, eu tenho que chegar em casa mais cedo, que eu tenho que jantar com a minha esposa. Aí o medíocre vem e fala, não, mas você janta com sua esposa todos os dias, vamos ali tomar uma cerveja. Então ele tenta tirar a responsabilidade do próximo, para que isso venha dar vazão, para que ele possa fazer parte da vida daquela pessoa que age de forma correta. Porque o que é interessante para o medíocre não é a pessoa ser correta, é ele tirar a pessoa daquele ato correto. Entende? Não interessa a ele se ele faz tudo certinho, se ele faz tudo dentro dos conformes, se ele cumpre o prazo. O objetivo dele é justamente desqualificar isso. Como ele não consegue cumprir prazo, como ele não consegue manter um relacionamento bom, saudável, como ele não tem um relacionamento em casa saudável, não tem amizades, em relacionamento, né, namoro, casamento, provavelmente também nada saudável, porque se fosse saudável, ele não estaria tão preocupado e tão atento em querer tirar as pessoas daquilo que as pessoas sabem fazer de melhor, né? Então, o ponto crucial para o medíocre é tirar a pessoa, querer tirar a pessoa daquilo que é considerado responsável, daquilo que é considerado correto a ser feito, né? Então, não faça isso agora, deixe isso para depois. Está na sua hora de almoço, você vai se esforçar para quê? Ninguém vê o seu esforço. Então, o medíocre, ele é aquela pessoa que quer chegar às 8 horas, bater ponto, deu meio-dia, ele não quer saber o que tem que fazer, vai lá, bate o ponto dele, 2 horas ele volta, bate ponto, 6 horas da tarde ele pega, bate ponto e vai embora. Ele não está interessado na produção, e se aquilo é benéfico para ele ou não. Se eu trabalho no departamento de vendas, e se eu tenho um cliente para atender que ele só pode atender às 11h30, meu horário de almoço é meio-dia. Eu posso negociar meu horário de almoço. Mas o medíocre não. Medíocre eu não posso te atender porque meu horário de almoço é meio-dia e o único horário para te atender que eu tenho é depois das 2. E depois das 2 o cliente não pode. Então a pessoa, quando ela está interessada em crescer, em evoluir, ela negocia. Tá, eu vou atender o meu cliente às 11h30, o tempo que ultrapassar do horário do almoço, eu recompenso no período da tarde. É simples assim. É simples assim. E a empresa tem que entender. A empresa tem que entender. Ou a empresa entende ou a empresa paga por horas extras, né? Então, tudo é negociável, tudo é plausível de negociação. Então, o perfil medíocre, ele tem essa postura em relação à sociedade. Então, ele tem uma dificuldade de se socializar, é onde ele tende a ficar só, porque ninguém suporta. Como ele lamenta demais sobre a vida, sobre as dificuldades. Ele não coloca em nenhum momento uma questão positiva da vida dele, que ele pode conseguir, que ele pode superar. Então, a forma de você combater
essa pessoa medíocre é você tentar trabalhar de forma reversa. Quando a pessoa medíocre vier para você e falar, não, não fique, vamos sair mais cedo hoje pra gente tomar uma cerveja? Não, eu não posso sair mais cedo porque eu tenho um compromisso. E não precisa explicar que compromisso que é. Se você tem compromisso com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com a sua esposa, o medíocre, ele tem que entender que você não está afim de seguir o caminho dele. E ele vai insistir. E de repente é o momento de você pegar e falar, por que você não experimenta fazer isso? Eu não vou com você hoje tomar uma cerveja, eu tenho um compromisso. Eu acho que você podia experimentar seguir tal caminho, seguir tal objeção. É difícil para o medíocre entender. Quando eu digo, já falando assim sobre o medíocre, eu não quero colocar como se ele fosse uma pessoa ruim. O que eu quero colocar é que ele é uma pessoa que não procura se qualificar. E procurando não se qualificar, ele tende a querer tirar a qualidade do próximo, a qualidade de quem quer que seja próximo a ele, para que possa equiparar. Porque se em algum momento essa pessoa cedeu ao medíocre um horário e de repente recebeu uma observação, uma chamada de atenção ali do chefe por ter saído mais cedo para tomar uma cerveja, o medíocre, que foi a pessoa que convidou, ele vai se sentir satisfeito em ter conseguido aquele resultado. Então, ele não interessa para ele se ele vai ser prejudicado ou não, mas ele quer que o próximo seja. Então, ele não tem escrúpulos para poder medir essas consequências, né? Então, não respeita o casamento, não respeita o relacionamento do outro. Então, se ele é solteiro, vamos supor que ele seja solteiro, e vai ter um encontro de amigos, né? Aí ele tem um colega ali que tem um pouco mais de afinidade, né? E o medíocre, ele até pode ser uma boa pessoa, né? Mas tem comportamentos que não são legais. E aí, de repente, ele chega para esse amigo e fala, fulano, nós vamos ali, eu quero te apresentar uma pessoa, diga para sua esposa que você tem trabalho até mais tarde. Olha só, ele quer apresentar uma pessoa, uma mulher, que vai interferir no casamento dele, né? Por que ele não se relaciona com essa mulher? Por que ele tem que apresentar para outra pessoa? Olha, é uma análise para a gente poder fazer, que já vem em um próximo perfil que eu vou poder trabalhar, que eu vou poder falar aqui com vocês. Ele quer apresentar, né? Pede para ele mentir para a esposa que vai trabalhar até tarde, ou seja, para que se houver alguma desconfiança, quando de fato ele precisar ficar para trabalhar até tarde, leva-se uma desconfiança, e não respeita o casamento, não respeita a mulher. Então, se ele não respeita, ele não vai respeitar nem a dele, nem nenhuma mulher. Então, esse é o perfil clássico de uma pessoa medíocre. Então, para você se sentir, né, protegido, para que essa pessoa não avance o sinal com você em relação à mediocridade, para que você não seja contaminado, é o escudo. Eu vou sempre falar sobre o escudo. Aprenda sobre o escudo, aprenda a colocar a pessoa. Te convidou? Não, eu tenho compromisso, eu tenho horário para cumprir em casa, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma família para poder cuidar. Quando eu e minha família pudermos sair, nós vamos sair. Então é preciso se situar para a pessoa medíocre para ela poder entender que com você não vai ter vez. Então é preciso trabalhar ali às vezes uma seriedade que não vai implicar em algumas objeções. Então a pessoa, para poder se proteger do perfil medíocre, então eu sempre menciono, vou sempre falar muito sobre o escudo. É muito importante que você saiba se proteger emocionalmente falando, né, intelectualmente também, para que você não seja pego de surpresa de forma totalmente desagradável, descompensadora. Então é muito importante que você aprenda a trabalhar com o escudo. Esse foi um pouquinho que eu quis falar hoje sobre o perfil medíocre, porque tem dois perfis, os próximos que eu vou trabalhar, inclusive no mesmo vídeo, porque um está interligado ao outro, e o medíocre ele entra nesse. Assim como eu fiz com os 3 anteriores, eu vou fazer com os próximos. Então, esse é um pouquinho do relato da pessoa medíocre. Então, analise se você tem pessoas que têm esse perfil próximo de você. Aprenda a lidar com essas pessoas. Deixem suas mensagens aqui se vocês conhecem alguém assim, se vocês lidam com pessoas assim, como que vocês fazem. E vamos conversar, vamos interagir, ok? Mais no próximo vídeo.